Hoje eu quero te ajudar a lidar com o cansaço mental, ou seja, ser produtivo nos estudos, mas sem alcançar o esgotamento, né? A gente sempre fica naquele dilema, como que eu consigo extrair o máximo que eu posso nos meus estudos e, por outro lado, também não ficar doente pelo caminho, não me esgotar ao longo do caminho. Então o objetivo hoje é te dar ferramentas práticas, primeiro, para ser produtivo sem se esgotar, para entender como lidar com esse monte de informações que a gente tem e, acima de tudo, achar o ponto ideal de equilíbrio, no qual você consiga evoluir, certo? Mas também sem se esgotar ao longo do caminho e, por fim, ter a motivação no longo prazo, né? É muito fácil, muito comum a gente começar motivado os estudos para concurso e depois a gente se desanimar e não conseguir manter essa constância ao longo do processo. Então eu quero te ajudar hoje nesses 3 pontos para você poder seguir produtivo nos seus estudos, seguir evoluindo cada vez mais rápido, tá joia? Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael, eu costumo dizer que concursos revolucionou a minha vida e eu tô aqui para te ajudar que o concurso também revolucione a sua vida, tá joia? Então já indo direto ao ponto, qual que vai ser o nosso objetivo aqui? Deixa eu só abrir aqui certinho. Vamos lá. Então, qual que é o cenário atual que a gente tem hoje em dia? A gente tem um cenário no qual o cansaço mental só aumenta, principalmente por conta da quantidade de informações que a gente tem no nosso dia a dia. Eu sei que isso é um pouco batido, você já deve ter ouvido falar disso em algum momento, e às vezes até um pouco repetitivo. Mas é a realidade, a gente precisa entender como que isso impacta, na nossa mente e como que a gente lida com esse processo. E a primeira coisa que é importante você ter em mente é o que eu chamo de ruído mental. O que é esse ruído mental? Todo esse excesso de informações que a gente consome no dia a dia fica como se fizesse um barulho na nossa cabeça. Sabe aquela música que você ouve e que fica repetindo mesmo quando você não está ouvindo mais? É aquela notícia que você viu que você fica ruminando ela ao longo do dia, né? Fica pensando nela ao longo do dia. Ou aquela necessidade que a gente tem de se interromper a todo momento para checar o WhatsApp, para checar alguma atualização na rede social. Tudo isso vai criando ruído na nossa mente, um barulho, né? É um excesso de informações que cria um excesso de distração. E qual é a consequência disso? A consequência disso é uma baixa de concentração. Então a gente consegue se concentrar cada vez menos, principalmente por conta desse excesso de informação que a gente tem. A gente tem, por um lado, o excesso de informação que gera um excesso de distração e uma baixa concentração na hora que a gente vai estudar. E como consequência a gente acaba tendo uma baixa absorção dos conteúdos nos estudos, né? Tem uma coisa que é muito importante entender, que assim, a gente tem um conceito que é unidade. O que você faz ao longo do seu dia impacta na hora do seu estudo. E o que você faz na hora do seu estudo, de certo modo, impacta ao longo do seu dia. A gente não é um quando está vivendo e o outro quando está estudando. Então, se você passa o dia inteiro distraído, a tendência é que você seja distraído na hora de estudar. E quando a gente está falando de cansaço mental, quando a gente está falando de recursos mentais, memória, concentração, são recursos limitados. A gente não tem um recurso ilimitado, não tem tempo ilimitado, não tem memória ali de aprendizagem limitada. Tudo são recursos escassos, limitados. Então, toda vez que a gente ao invés de se concentrar, se distrai, a gente está perdendo um pouco desse recurso, né? Certamente você já ouviu falar, né? Como se você tivesse um litro de água, chamado atenção, tempo, memória. Você pode usar isso aqui para regar as sementes do seu futuro ou pode jogar fora na lata de lixo, que é o que a gente faz quando a gente está se distraindo, né? O excesso de distração faz com que a gente perca esses recursos que a gente tem. Então, um primeiro objetivo que a gente tem que ter é diminuir esse ruído mental, né? Esse ruído mental aqui é o primeiro objetivo que a gente tem que ter. Como que eu diminuo esse ruído mental? Por quê? Pensa comigo. Esse ruído te acompanha na hora que você vai estudar. Aí na hora que você está estudando, você está pensando naquela notícia que você viu ou alguma coisa do gênero. Isso era muito comum, principalmente na pandemia, né? Na pandemia a gente via muita notícia ruim, muitas coisas que não faziam bem e a gente ficava com aquele mal-estar. Então, as notícias, as coisas que a gente consome têm esse poder, né? Tem esse poder de impactar a gente e muitas vezes negativamente, tá bom? Então, primeiro ponto é esse do ruído mental. Segundo, o que acaba acontecendo? Principalmente quando a gente fala de redes sociais como o Instagram, por exemplo, né? A gente acaba tendo a sensação de inadequação. O que é isso? Parece que sempre está faltando alguma coisa, né? Eu não tenho
eu poderia me alimentar um pouco melhor, eu poderia ter um pouco mais de dinheiro, eu poderia estar mais bonito, né? Enfim, são várias coisas que a gente vai sempre tendo contato ali, vai se comparando de algum modo. Do ponto de vista dos estudos, eu poderia estudar por mais tempo, eu teria que passar mais rápido, eu teria que aprender mais rápido. Então a gente sempre fica com essa sensação de inadequação. E qual que é o problema dessa sensação? É que ela gera uma cobrança, uma autocobrança aqui excessiva, e o pior, não é a autocobrança, a cobrança ela não é em si ruim, tá? Isso é um ponto importante para a gente entender. Não é ruim. O problema é quando a motivação vem errada, ou seja, eu estou me cobrando por um conceito, um critério que está no meu externo, ou seja, por exemplo, eu estudo pouco. Mas eu estudo pouco baseado em outra pessoa. Sei lá, eu estudo 3 horas por dia, mas tem pessoa que estuda 6 horas por dia, que estuda 8. Eu falo, mas aí eu estou estudando um pouco. Né? Eu estou estudando há mais de um ano para concurso, aí eu vou lá, dou uma olhada, vejo que a pessoa foi aprovada com 3 meses de estudo, com 2 meses de estudo. Eu falo, poxa. Então, você está comparando a sua realidade com a realidade de outra pessoa. Né? E é como se eu estivesse comparando banana com maçã, porque são coisas totalmente diferentes. São totalmente diferentes porque cada trajetória é única. Cada pessoa é única, cada pessoa vai ter um caminho até a sua aprovação. Alguns vão passar mais rápido, outros vão precisar de mais tempo, alguns vão estudar por mais tempo, outros por menos tempo, por dia, a depender de vários fatores. Mas o fato não dá para mim pegar um fato isolado e me comparar. E a rede social faz com que a gente faça isso. E com isso, o que vai acontecendo? Você vai aumentando a sua frustração. Então, você vai lá, principalmente isso aqui é muito perigoso, principalmente no momento pós-prova, por exemplo, no qual você acabou de fazer a prova, não teve o resultado que gostaria e você começa a se questionar. E tudo isso vai aumentando na sua cabeça. E junto com isso, junto com essa cobrança, tem as matérias que você tem que estudar, tem as suas responsabilidades diárias, tudo isso vai criando um peso, muitas vezes, vai trazendo um cansaço. É como se você estivesse correndo uma maratona com uma mochila nas costas, de uns 5 quilos, sabe? Você poderia correr muito mais leve, muito mais solto, mas a coisa tá pesada, a coisa tá tensa, você não consegue render, parece que tá, poxa. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia aqui agora eu te dei esse cenário no qual a gente tem esse excesso de informação que causa esse ruído, causa esse sentido de educação. E como que a gente foge disso? Como que a gente consegue correr mais leve? Comparando o concurso com a maratona, como todo mundo gosta de falar, como que eu corro a minha maratona mais leve? Porque existe, tem pessoas que correm mais leve. Como que eu faço isso? O primeiro passo para a gente entender, a gente tem que fazer o que eu chamo de uma curadoria. O que isso significa? Você tem que ser, certamente você já ouviu falar essa frase em algum momento, mas ser seletivo com tudo que vê, ouve e lê. Por que isso aqui é importante? Essa seletividade, essa curadoria. Por que acontece? Tudo que a gente vê nos impacta de algum modo, como eu já falei. A música que você ouve, o livro que você lê ou os textos que você lê ao longo do seu dia, os vídeos que você vê, se você vê vídeos curtos ou se você vê vídeos longos, se você vê só vídeos motivacionais ou se você vê vídeos que te instruem de algum modo. Então tudo isso vai construindo um certo imaginário na sua cabeça, tudo isso vai te trazendo um conjunto de referências que podem ser positivos ou podem ser negativos. Pode te atrapalhar, mas entenda, nunca é neutro, nada é neutro, nada é imparcial, tudo te impacta de alguma forma, ou te ajuda ou te atrapalha, ou te faz estudar mais ou te faz estudar menos. As coisas são muito claras assim. Às vezes você pode até se enganar, mas o fato vai ter um impacto de algum modo. Então você precisa ser seletivo com as coisas que você vê, com as coisas que entram na sua mente. Porque esse cansaço mental que a gente tem às vezes é esse excesso de coisa que está na nossa cabeça, esse ruído mental, esse senso de inadequação que eu falei. Enfim, esse conjunto de coisas que ficam fazendo esse barulho na nossa mente, no qual a gente não consegue ficar em silêncio e prestar atenção, não consegue absorver a matéria. E o primeiro passo para isso é uma curadoria. É fechar a porta para coisas que não te fazem bem, para conteúdos que não são interessantes para você. Você percebe, a gente tem esse senso um pouco interior, Você percebe quando você consome uma coisa que não te fez bem por algum motivo. Então é você começar a fazer isso. Qual que é o objetivo desse trabalho? Se acostumar. Se acostumar cada vez mais a ficar em solidão interior, no sentido de não ter esse monte de estímulos, você conseguir ficar bem consigo mesmo para estudar. Entendeu? Uma das coisas que mais me ajudou na minha vida de estudos para concurso foi isso. Eu nunca tive muita dificuldade, isso é fato, eu nunca tive muita dificuldade de ficar sozinho. Talvez essa pegada meio nerd que eu tenho me ajudou nesse aspecto.
E isso é importante para quem quer estudar para concurso, porque qual que é a essência do estudo para concurso? É ficar muito tempo sozinho estudando. Então você tem que se acostumar com essa solidão. E acima de tudo, além dessa solidão, um certo silêncio exterior. Um silêncio. Você está bem com o silêncio. Você se acostumar com o silêncio. Por quê? Para você acalmar a sua mente também. Entendeu? Então, primeiro momento, o que a gente fez? Para esse excesso de estímulos que eu estou. Vamos frear isso. Segundo momento, me acostumar com o silêncio, com o tédio, de certo modo. Não ficar buscando um estímulo a todo momento, como o pessoal fala, né? Essa ideia da dopamina que desregula. Não, vamos regular de novo o senso de recompensa, né? Esse motor de recompensa, para conseguir lidar melhor com o desconforto que é estudar. Porque senão você vai ficar toda hora se interrompendo, toda hora querendo algum estímulo diferente. E aí uns passos que a gente pode fazer nesse sentido primeiro, se acostumar com o silêncio. É importante se acostumar com o silêncio. O que isso significa na prática quando eu falo se acostumar com o silêncio? É a gente não ouvir música para tudo, não ouvir música toda hora. Né? Isso é uma coisa que eu falo muito pro pessoal no Revolucionários, nas minhas mentorias, né? Da importância da gente conseguir se concentrar. Né? Se concentrar naquilo que a gente está fazendo. Para quem não sabe, o Revolucionários é a minha mentoria. É onde eu te ajudo a ter mais foco, né? Ter uma direção, um concurso como foco. Te ajudo a ajustar a sua rotina, seu método, material, enfim. Você tem minha ajuda pessoal para fazer esses ajustes que são fundamentais para te colocar na rota certa até a sua aprovação. Então, é importante você se acostumar com o silêncio, não ouvir música para tudo, toda hora. Né? A gente é muito habituado, por tudo que você vai fazer, você sempre tem um barulho, sempre tem um barulho. E quando você não tem um barulho, aquela música está na sua cabeça. Né? Às vezes você acorda já escutando a música. Então, a gente se acostumar com isso, não ficar falando o tempo todo, né? Às vezes a gente não está ouvindo, mas está toda hora falando, toda hora. A gente não consegue ficar em silêncio. Sabe aquela coisa? Parece que o silêncio é constrangedor. E a gente tem que se acostumar com isso no nosso dia a dia. Ouvir as pessoas, ouvir com atenção e ficar calado, sem emitir uma opinião rápida, sem agir rápido. Porque o que acontece? Toda vez que a gente age no impulso, no instinto, é o nosso lado animal, vamos dizer assim, que está tomando a frente. Toda vez que a gente consegue frear isso, ficar tranquilo e tocar aquilo, é o nosso lado racional. Estou falando de uma maneira bem simplista, mas só para ficar claro. E é esse nosso lado racional, é o nosso lado mais evoluído, que a gente precisa treinar mais para conseguir estudar melhor. Então, de certo modo, você se acostumar com o silêncio, você já está treinando para estudar melhor. Né? Não ficar falando toda hora, fugir de fofoca, reclamação, banalidade, né? É muito comum a gente perder um tempo absurdo nisso, né? Então, a ideia aqui é você vai perceber que já vai começar a surgir muito tempo na sua vida. Além disso, diminuir interrupções. Como que a gente faz isso? Limita o uso de rede social. Eu fiz isso durante um bom tempo, até eu dar uma organizada. Eu percebi que eu estava perdendo muito tempo na rede social. Eu ficava toda hora buscando, ou era na rede social, ou era buscando notícia de São Paulo. Para quem não sabe, eu sou São Paulino. Eu sou torcedor da seleção tricolor. E eu já falei isso outras vezes e assim, o meu vício está aí. Se eu deixar, eu fico o dia inteiro consumindo conteúdo sobre futebol, né? É o pré-jogo, o jogo, o pós-jogo, depois especulações do mercado, e aí eu fico o dia. Então, a gente tem que entender onde a gente está perdendo muito tempo e parar. Entendeu? A gente tem que fazer isso para a gente ter mais tempo para estudar, principalmente quando a gente tem outras responsabilidades, né? Então, limitar o uso de rede social. Você pode, a maioria dos celulares hoje tem essa opção. Mais interessante ainda é você estabelecer um momento do dia para você não ficar toda hora entrando ao longo do seu dia. Né? Silenciar grupos do WhatsApp, como eu falei. Isso ajuda bastante. O que eu fiz? Eu arquivei todos os grupos que eu tenho do WhatsApp praticamente. Então, desse modo, eu não fico recebendo toda hora, né, bom dia, eu tiro um momento do dia, eu vou lá e dou uma olhada em tudo, pronto, certo? E outra coisa que é muito interessante, que é justamente isso aqui, que eu acho bem legal, que é o seguinte, o que você pode fazer ao longo do seu dia? Deu vontade de se distrair? Faz oração. Pega o Pai Nosso para te acompanhar ao longo do dia. Pô, tô ali e tal, vou me distrair, ao invés de pegar o celular, faça uma oração. Né? Então, isso te ajuda também, mais uma vez, está treinando o seu lado racional, E aqui mais do que o racional, né? Seu lado espiritual também. E a gente vai fugindo desse lado instintivo, animal, que fica buscando uma recompensa fácil a todo momento. Né? Isso vai ajudando a gente a criar uma concentração maior, a estar mais focado, principalmente para o hora do estudo. Então, beleza. Isso aqui são... O objetivo final aqui qual é? Diminuir tudo que é distração, vamos dizer assim,
para aumentar seu poder de concentração, seu poder de aprendizado. Basicamente o objetivo aqui é esse. Esse é o nosso objetivo. E aí você pode ter um lema que eu gosto, né? Ou você trabalha para pagar ao longo do seu dia. Pô, dormiu bem, tem ao longo do seu dia. Ou você está, durante o seu tempo, você está trabalhando para pagar as contas no final do mês. Ou você está estudando para construir um futuro melhor, para quem concilia trabalho e estudo, né? Para quem só estuda, o trabalho é o estudo. Então, está dedicando o tempo que você determinou ali para o estudo, sem ficar perdendo tempo, né, ao longo do seu dia. E aqui é muito importante você ter cuidado quando a gente fala de interrupções, principalmente na troca de atividades. Está estudando, vai fazer uma pausa, não vai para o celular. Porque você vai para lá e muitas vezes você vai perder muito tempo, você vai se cansar mais. Entendeu? Você precisa de um estímulo diferente. Pensa comigo, você está ali 50 minutos, 1 hora e meia estudando algo, focado naquilo. Aí você pega, na hora que você vai descansar, o que você faz? Você vai e, se enfurna na frente do celular. Não é legal, porque você tá, o seu cérebro ainda continua focado, ele não tem um descanso, não tem um alívio. Então isso aumenta mais o seu cansaço na hora que você volta para o estudo. Então vai parar de estudar, não fica olhando, né? Às vezes fica rememorando a matéria ali na sua cabeça, né? Você pode fazer alguma atividade manual, você pode pegar, se tiver uma janela no seu quarto, dá uma olhada lá no fundo, assim, para poder ver a visão de longe, se movimenta de algum modo, entendeu? Naqueles 5, 10 minutinhos ali de pausa, mas sem colocar a tela nesse momento para não aumentar ainda mais o seu cansaço, para você revigorar um pouco sua atenção e voltar com tudo para os estudos. Então, beleza, a gente fecha aqui a primeira parte dessa conversa nossa, e aí a gente já vai encaminhando da metade para o fim, que aqui já falando o seguinte: como ser produtivo sem se esgotar mentalmente. E aí aqui a ideia é eu te explicar muito isso. Qual que é o limite entre a disciplina e o excesso? Entre estudar pouco e não ser suficiente, ou estudar muito e ficar doente? Né? Como que eu acho esse ponto ideal para poder me ajudar? E aqui eu gosto de trazer um gráfico, né? Outro dia eu fui gravar um vídeo aqui, eu fiquei meia hora para falar exigência. Quem assistiu o vídeo certamente deve ter visto. E aqui hoje eu trouxe ele mais bonitinho para ficar legal, para poder ficar mais ilustrativo. Então, vamos pensar da seguinte forma, né? Por um lado, a gente tem a nossa capacidade aqui, e por outro lado, a gente tem o nosso nível de exigência. O que acontece? Se eu tenho uma baixa capacidade, eu estou começando do zero nos estudos, e uma alta exigência, ou seja, eu quero estudar muitas horas, por exemplo, o que pode acontecer? A frustração. Por quê? Porque eu tenho uma baixa capacidade, né? Poxa, eu não estou conseguindo ainda, eu nem consigo estudar ainda, mas já quero estudar, por exemplo, 3 horas por dia. Mas eu nem consigo estudar ainda, eu nunca estudei para concurso, nunca estudei para nada na vida. Então a tendência é que eu fique frustrado. Eu coloquei uma exigência muito alta para o meu nível de capacidade. Por outro lado, também, o que pode acontecer? Eu posso, eu já estudo. Já consigo estudar 3 horas por dia, 4 horas por dia. E aí o que eu faço? Eu jogo uma meta muito baixa. Eu não vou estudar só 30 minutos, 1 hora por dia. O que vai acontecer? Tédio, né? Tédio, né? Você vai falar, cara, eu consigo mais. Ou então, você baixa a carga, né? Você já está acostumado a resolver questões, fazer tudo, e você começa a pegar leve com você. A tendência é que você fique entediado com o seu estudo, né? E não seja produtivo também. Qual que é o caminho ideal? É aqui, ó, vamos dizer assim, né? Pegando aqui, você começando do zero a ter sua aprovação, entendendo que você tem uma linha de evolução, é achar o caminho entre o nível de exigência razoável e a capacidade. Por exemplo, né? Se você está começando do zero, e aí você tem que... A primeira pergunta que você tem que fazer é qual que é a sua capacidade, né? Para poder achar esse ponto ideal. E aí você pode entender o seguinte, né? Se você já estuda para concurso, se não está estudando, semanalmente, por exemplo, todo domingo, você se perguntar: como foi minha última semana, meu estudo na última semana? Como foi meu estudo na última semana? Entendeu? O que eu fiz na última semana de estudo? Se você não fez nada, zero, qual seria o ponto ideal? 30 minutos. Pensa comigo. Eu nunca estudei na vida. Não sei nem o que é estudar para concurso. Estou começando agora. Então, se eu estou começando do zero, o ponto razoável seria 1 hora, 30 minutos. Não é razoável? É como se fosse o seguinte, você vai correr lá, sei lá, São Silvestre, que eu descobri outro dia que não é uma maratona, né? Eu falei que era uma maratona, um amigo meu me corrigiu no direct. Cara, São Silvestre não é uma maratona, né? São Silvestre tem 12 km, a maratona tem 40 e poucos. São Silvestre só tem 12. Então, você vai treinar para São Silvestre, você não vai começar correndo do nada, nunca correu na vida, vai começar correndo os 12 km. Você vai começar correndo um pouco menos, você vai correr alguns metros, 1 quilômetro de repente, dar uma volta no quarteirão para você começar a ter um condicionamento físico. O estudo é parecido. Então você está saindo do zero, o ponto ideal seria 1 hora, 30 minutos, mas o fato é, o objetivo agora é constância.
O objetivo agora não é a carga horária alta. Então não adianta você querer se comparar com um cara que já está estudando 6 horas. Entendeu? É igual você ir no primeiro dia na academia e querer treinar com um cara que já treina há 2 anos, pegar a mesma carga. Você não vai conseguir. Os estudos é muito parecido. Entende? Então tem que ter essa humildade de o ponto de partida é você. A sua capacidade. Tá? Então você está começando do zero, 1 hora, é um tempo razoável. Tá bom? Agora não. Você pode falar assim, Jefferson, eu não estou começando do zero. Muito pelo contrário. Eu venho de uma semana na qual eu estudei pra caramba. Aqui eu vou pegar um exemplo de uma mentorada para magistratura, né, para o cargo de juiz, magistratura estadual, que ela ficou 2 semanas fazendo prova. Um final de semana fez prova 3 dias, no outro final de semana fez prova 3 dias. Né? Geralmente prova sábado, domingo, segunda. Voltou para casa, no outro final de semana viajou de novo sábado, domingo, segunda. Poxa, fez o máximo que ela pôde. Né? Tá exausta. O que você vai fazer nos próximos dias? Você vai descansar. É zero, né? Vamos dizer assim, estudo, né? Você vai descansar. Porque, pô, você está exausta. Ou então, às vezes não. Às vezes você vem de uma reta final exaustiva no qual você foi ao seu limite. Né? Você estudou o máximo que você podia, você está desgastado, você está cansado. Aí você vai descansar. Por quê? Ué? Você vem de uma rotina muito puxada. Né? Você sente que, pô, precisa de um tempo um pouco maior, às vezes alguns dias de descanso. Tá certo? Agora pode ser que você não esteja nesses 2 extremos. Nem pouco, nem o excesso, nem muito. Você está normal. Ah, eu costumo fazer 1 hora por dia. Pô, então vamos colocar para 2, se dentro da sua rotina é possível, dentro da sua rotina com a família, trabalho, eu consigo encaixar mais 1 hora, vamos tentar, ou mais 30, vai aumentar. Então esse ponto ideal vai partir sempre da sua capacidade e do seu momento de vida, entendeu? E aí basicamente você vai fazer 3 coisas aqui, vamos dizer assim, você vai aumentar, do ponto de vista de carga horária, vai aumentar a sua carga horária, vai diminuir a carga horária ou você vai manter sua carga horária, porque chega um momento que você chega num limite, vamos dizer assim, né? Por exemplo, aconteceu comigo que um dado momento eu percebi que, cara, eu estudava 6 horas, mas mais do que isso já não rendia mais. Não rendia mais, então não adiantava. Ali eu encontrei meu limite de tempo, pelo menos para aquele momento. Porque também tem um ponto que é importante, que vocês precisam entender quando a gente fala de capacidade de estudar. A tendência é que ao longo do tempo você aumente a sua capacidade de estudar, sua musculatura cognitiva, vamos dizer assim. Por exemplo, quando eu comecei a estudar lá na casa da minha mãe, eu tinha a manhã toda para estudar, consegui estudar no máximo 2 horas. Eu tinha a manhã inteira, poderia estudar até 3, 4 horas. Já morando aqui em Brasília, na outra fase de meus estudos, como eu te falei, eu já consegui estudar 6 horas. Então, veja, minha capacidade de manter concentrado aprendendo foi aumentando ao longo do processo e a tendência é que aconteça assim com você também. Por isso que esse ponto ideal aqui, como a gente está falando, ele vai variar ao longo do processo, tá? Até a sua aprovação, ele vai variar. E por isso que você precisa, semanalmente, fazendo essa reflexão e tentativas e erros. Tentei, vi que eu consigo mais. Ah, não consegui, então você vai fazendo esse ajuste, tá? E aqui eu coloquei essa linha reta, né, do ponto de partida até a aprovação, mas não é assim, né? Não é assim, né? É o que a gente almeja que seja, mas a realidade é assim. A realidade é que você vai começar aqui, sobe um pouco, desce, vai, depois vem, volta e vai. Então, assim, a tendência é sempre de alta, mas vai variando ao longo do tempo, porque a gente é ser humano, a gente não é um robô, mas sempre com a tendência de ficar cada vez melhor. E por isso que é importante você ir fazendo essa reflexão para fazer esses ajustes. Por exemplo. É por isso que no Revolucionários, toda semana eu faço uma reunião para poder analisar, conversar com todo mundo, ver como é que está a semana, ver que ajuste que precisa fazer de método, rotina, de foco, de acordo com o momento que ela está vivendo naquele momento, né, de estudos que ela está vivendo. Então a gente vai fazendo esses ajustes para extrair o melhor e ir melhorando cada vez mais. Entende? Como que é importante isso aqui? A gente não é fixo, a gente não é parado, estático. A gente é dinâmico. Ou a gente está com a tendência de alta, de evolução, ou a gente está com a tendência de estagnação. O objetivo é estudar todo dia, evoluir todo dia. Esse é o objetivo. E aí a gente vai tendo essa tendência, fazendo esse ajuste de ponto ideal aqui de estudos. Tá certo? Então aqui acredito que já deu para ter uma ideia de como você pode achar esse ponto ideal, fazendo essa reflexão, de acordo com a sua realidade, mais uma vez. Esqueça dessas comparações que não fazem o menor sentido. Não adianta comparar abacate com mamão, né? São coisas que têm diferentes. A sua vida é uma, a vida da pessoa que estudou, passou é outra. Pode até servir de inspiração, mas nunca você simplesmente colocar uma meta porque a outra pessoa estudou aquele tempo. Que diferença faz? Cada um é cada um, tá bom? Então, sempre você, com base no que você já fez. O que eu posso fazer agora? Se você não está fazendo nada, começar a fazer, né? Se você já faz, melhorar um pouco, tá bom? E aí a gente vai agora para o último ponto, que é
Como manter a motivação no longo prazo, né? Isso é muito importante você entender. Como que eu mantenho a motivação no longo prazo? Motivação é um tema que a gente precisa ter muito cuidado. Porque o que acontece? O que a gente percebe hoje em dia quando a gente trata de motivação? Muitas vezes vem essa questão de frases motivacionais, né? Histórias motivacionais, e aí o que acontece? A gente vê aquilo, se sente muito empolgado, só que assim, né? Aquele voo de galinha, né? A gente começa e para. Aquilo não tem substância, né? Aquilo não dá uma força de verdade. Então, o meu objetivo aqui, quando eu falo de motivação, não é esse tipo de motivação, tá? Eu falo aqui primeiro, você ter uma visão clara do que você quer, e segundo, você aumentar a sua fortaleza, falando do ponto de vista de virtudes, né? Mas a sua força de vontade, vamos dizer assim, para poder alcançar aquele objetivo. Então, como que eu defino esse objetivo aqui? Eu defino esse objetivo da seguinte forma: você tem que ter um filme na sua memória, assim, de como será a sua vida após a aprovação. Sabe? Um filminho, assim. O que isso quer dizer? O que eu costumava fazer? Eu pensava, eu estudando todo dia, eu fazendo uma prova show de bola, caindo aquilo que eu estudei, e eu assinando o termo de posse. Era esse filminho que passava na minha cabeça antes de estudar. Sabe? E eu costumava de pensar em detalhes. Aquela sensação boa que dá quando a gente faz uma prova, ver a questão, putz, olha, caiu o que eu estudei, isso aqui eu sei, sabe? Poxa. E também aquele orgulho que dá de você, poxa, finalmente ver seu nome da lista de aprovados, ir lá, assinar seu termo de posse, falar, finalmente consegui. Então você pode contar essa história, né? De modo que te dê esse senso, né? Talvez para você pode colocar, por exemplo, você dando a notícia para uma pessoa que torce muito pela sua aprovação, que você sabe que ficaria orgulhosa, né? Às vezes você tem alguém na família que já passou por isso, que sonha com concursos e não pôde, né? Por algum motivo realizar esse sonho, mas sonhava em ser servidor e você está realizando esse sonho agora. Já pensou? Seu pai, sua mãe ou um tio, alguém querido que torce por você e você foi lá e conquistou e está chegando, mostra a aprovação para aquela pessoa. Então imaginar essa cena te traz um propósito para o estudo. E aí você tem que ter esse filme na cabeça. Você pode pensar em vários, ou alguma experiência que você gostaria de fazer, mas tem que ser algo que te toque, de verdade, sabe? Você fala, é para isso que eu estou estudando, é por isso. Ou dar uma vida melhor para seus filhos, mas quando eu falo de uma vida melhor, o que seria isso? Sei lá, fazer uma viagem com sua família para um lugar bem bacana, para Disney, por exemplo, que é um destino muito, muito comum, ou morar num lugar melhor, numa casa, ou ter um carro melhor, enfim, você pensar em coisas que eu passando eu faria isso imediatamente, porque isso aí seria muito bom. Então, tem esse filme na sua cabeça. E todo dia, antes de estudar, aqueles primeiros minutinhos, você assiste esse filme. Você passa esse filme na sua cabeça. Entendeu? Eu fazia isso, eu fiz isso ao longo de toda a minha preparação. Porque o que vai acontecer? O seu lado racional vai entender que aquele momento é importante. Que aquele momento é um momento decisivo. Não é só mais um dia de estudo, é mais um passo que você está dando para o futuro que você almeja para sua família e para você. É mais um passo que você está dando para aprender mais matérias, para passar na sua prova. É mais um passo que você está dando para ficar cada vez melhor para o dia da prova. Entende? Então isso dá um propósito maior para o seu estudo. Na hora que você começar a estudar, seu cérebro vai falar, cara, deixa eu prestar atenção nisso aqui e memorizar, porque isso aqui é importante. Vamos lá. O cara já me deu, entendeu? Agora se você já entra estudando direto, não faz isso que eu falei, você leva aquele tempo para poder engatar o estudo, sabe? Porque o estudo não faz muito sentido. Entendeu? Então, ter esse filme é importante que você faça esse exercício. Um outro exercício aí é importante que você vai fazer diariamente, que eu sugiro que você faça, é aumentar a sua força de vontade, como eu falei, né? Como que a gente faz isso? O que acontece hoje? A gente vive uma era do conforto, né? Conforto para tudo. Outro dia eu estava assistindo aquela série, The Chosen, né, Os Escolhidos. Uma coisa que eu achei muito interessante é que assim, as pessoas iam viajar de uma cidade para outra, pegavam um chinelinho de couro e saíam andando assim, né? Era dias viajando, debaixo do sol quente, fazia acampamento, dormia no chão. Assim, era um nível de desconforto absurdo, né? Se a gente comparar hoje com a realidade nossa hoje, assim, o nível de conforto que a gente tem, fazendo esse contraste, a gente vai fazer uma viagem, né? Você pega um ônibus, pega um avião, pega um carro, é um pouco de desconforto, mas assim, nem se compara. Então, a gente tem um nível de conforto muito grande no nosso dia a dia. E a gente precisa criar um desconforto para que a nossa força de vontade fique cada vez maior. Para que você consiga estabelecer objetivos e cumprir aqueles objetivos. Sabe quando você fala assim,
eu quero estudar, mas não consigo, de certo modo está faltando essa força de vontade. E essa força de vontade, ela vai aumentando na medida que você vai fazendo pequenos sacrifícios diários, né? É a ideia da mortificação, por exemplo. O que eu gosto de fazer? Uma coisa que eu faço diariamente. Eu treino diariamente, eu vou à academia diariamente, mas, por exemplo, quando eu vou e volto do treino, dentro do carro, não ligo o ar-condicionado e o carro fica no sol. Então, eu já pego uma sauna, vamos dizer assim. Chego em casa, muitas vezes, eu subo pela escada ao invés de subir pelo elevador. De manhã, ao invés de acordar e tomar café da manhã, eu atraso um pouco o café da manhã. Entende? São pequenas decisões que você vai tomando para tornar o seu dia um pouquinho mais desconfortável. É um pouquinho. Né? Não é uma coisa que vai, mas é um pouquinho. Mas isso ao longo do tempo vai te dando a força para vencer os grandes desafios. Você vence os pequenos desafios diários para estar pronto para os grandes desafios da sua vida. Isso faz diferença. Entendeu? A ideia do banho gelado, né? É a ideia que eu te falei aqui, quando eu falo lá da questão do silêncio, é isso, de certo modo, é uma mortificação, é você abrir mão daquilo que você gosta, aumentando a sua força de vontade. Você está aumentando a sua força de vontade. Lembra que eu falei que tudo tem um preço? Quando você faz esse tipo de exercício, você está aumentando a sua força de vontade. Quando você cede para a distração, você está ficando mais fraco e buscando conforto. Quanto mais você ama o desconforto e odeia o conforto, maior vai ser a sua capacidade de estudar, porque estudar, de certo modo, é desconfortável você ficar por horas ali. Até que chega um momento que vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil por quê? Porque sua força de vontade está aumentando. Só que você vai fazendo esse exercício diário. É uma brincadeira que eu sempre faço quando eu estou na academia, né? Hora de colocar a preguiça no seu devido lugar. Qual que é a ideia ali? Mostrar que, poxa, não é a preguiça que manda. Muito pelo contrário, é a vontade de, vou ali, vamos botar a preguiça no seu lugar. Entende? Então é a gente lutar, a gente tem esses instintos, né, para a gula, para a preguiça, para a luxúria, para se distrair, a gente tem essa tendência. E a gente precisa diariamente fazer esses pequenos exercícios para ir educando os nossos sentidos, para ir educando a nossa vontade para o que é mais difícil, para as conquistas significativas, entendeu? Para colocar a sua aprovação nos trilhos. Então, de certo modo, basicamente é amar o desconforto e amar o conforto, amar o desconforto e odiar o conforto, né? Você ir mudando, é como se esse lado reprovado fosse morrendo, o lado reprovado fosse surgindo. Esse homem velho vai morrendo, o homem novo vai surgindo, homem e mulher, eu tô falando isso só no sentido de comparação, né? Então, buscar esse pequeno desconforto diário para vencer os grandes obstáculos da sua vida. Tá joia? Espero que o conteúdo de hoje seja útil para você, tá bom? Que consiga te ajudar de alguma forma. E não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.